Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. E eu quero compartilhar aqui, nesse pequeno vídeo com os irmãos, algumas determinações e algumas ações preventivas que nós iremos tomar a partir deste dia 22 de março. Eu quero dizer que aos irmãos que mesmo nós não temos um decreto, aqui na cidade de Betim, na cidade de Birité, na cidade de Sarzedo, mesmo nós não temos um decreto, assim apenas umas recomendações, nós vamos tomar umas medidas como precaução, como prevenção e também tirando em si a nossa responsabilidade se caso alguns eventos possam acontecer que alguns possam achar depois por irresponsabilidade. Eu quero dizer aos irmãos que os nossos cultos durante o mês nós não teremos, somente daremos a Santa Ceia aos irmãos. E mesmo assim de maneira diminuída, de espaço de pessoas e de reunião. Por exemplo, lá em Birité, a Santa Ceia será na segunda sexta de cada mês, só com os irmãos de Birité. Aí, o próximo culto, próxima Santa Ceia. E isso durante o tempo da crise e durante o tempo das recomendações dos órgãos públicos e de segurança pública. Na Santa Ceia em Sarzedo, somente com os irmãos de Sarzedo, somente os irmãos de Sarzedo, nenhum irmão de Citrolândia, nenhum irmão de Ibirité, somente os irmãos de Sarzedo. Santa Ceia em Citrolândia, somente os irmãos de Citrolândia, só os irmãos de Citrolândia. Santa Ceia no Alterosa, será no Alterosa, só os irmãos do Alterosa. Para quê? Para diminuirmos o volume de pessoas, para diminuir o fluxo de pessoas nesses ambientes para a contenção desse vírus. Uma recomendação para os mais idosos, para os irmãos que têm uma classificação e estão dentro do risco. Os irmãos de 60 anos, não é necessariamente ir na igreja, nós providenciaremos um meio de nós levarmos a ceia para vocês. Os irmãos que têm 60 anos, igual a irmã Maria de Sarzedo, por exemplo, ela está confinada. Os filhos confinaram ela dentro de casa, ela não pode sair nem do portão. Então imagine vocês, nós como pastor, tendo pessoas de uma faixa etária, numa classe de risco, que tem filhos que não são cristãos, que tem filhos que não são crentes, e depois vierem a ser cometidas por essa enfermidade, por esse vírus, e depois lançarem a culpa sobre nós. Enquanto não houver um decreto, nós iremos reunir uma vez por mês para ministrar a ceia. Mas assim que houver, se na nossa região, as administrações, a administração pública, a administração municipal, enviar um decreto impedindo que os cultos sejam realizados por causa de ajuntamento de pessoas, aglomeração de pessoas, então nós vamos ter outro meio, outra medida de nós nos reunirmos. Mas por enquanto, hoje, por exemplo, 22 de março de 2020, nós teremos uma reunião especial em Sarzedo para declarar e firmar essas colocações. Então, se caso vier acontecer de vir um decreto realmente fechando, para poder fechar as igrejas, nós iremos tomar meios para poder, então, pelo menos dar a Santa Ceia para os irmãos, para não ficar sem comunhão. Porque ficar sem culto já é difícil. Ficar sem cultuar a Deus já é trágico.
Agora, ficar sem comunhão é mais terrível ainda. Então, para nós não dar margem ao diabo, em todas as circunstâncias, nós iremos pelo menos providenciar essa parte de comunhão. Então, eu quero dizer aos irmãos que mesmo hoje, nessa reunião de 22 de março de 2020, mesmo se tiver irmãos que tiver com coriza, com gripe, com tossindo, não vá, fique em casa, né? Não vamos utilizar nenhum copo de metal, um copo de alumínio, será todos copos descartáveis. No dia que tiver reunião de Santa Ceia, nesses locais, tanto em Birité, Sarzedo, Citrolândia e em Vespasiano, será totalmente antes feita uma higienização do local, né? Providenciando algo para que os irmãos possam se higienizar. Depois da reunião, fazer novamente a higienização e assim por diante. Esse será a nossa maneira de nós conduzirmos daqui para frente em tempos de crise, em tempos de muita aflição que está assolando a igreja nesse último dia e as populações e as pessoas em geral, de modo geral. Então eu quero dizer aos irmãos, porque existe uma quantidade mínima de reunião em lugares públicos, então nós temos que fazer o máximo e junto com o mínimo para poder nós termos uma frequência menor nesses locais. Então eu peço encarecidamente aos irmãos que entendam que esse momento que nós estamos passando é um momento difícil, mas é um momento passageiro, transitório. Isso terminará, isso vai passar. Mas segundo as autoridades médicas, autoridades do órgão de saúde que estão enfrentando essa pandemia, isso pode dar um declínio, o controle desse vírus lá pela primeira quinzena de setembro. E olhe lá, então o Brasil está enfrentando isso. Então eu quero que os irmãos entendam que há muitas notícias falsas, muitos fake news, muitas barganhas no sentido de conter o vírus com alguns medicamentos, algumas coisas que são apenas acúmulo de informações exageradas que não tem nenhuma aprovação científica nem autorizada pelos órgãos competentes de saúde. O máximo que puderem se isolarem, sair de casa somente o necessário, ficar em isolamento, porque esse isolamento impede a proliferação desses organismos, dessa bactéria. O isolamento diminui a força desse vírus. Então, mediante os dias normais, os irmãos que puderem se isolarem mais dentro de casa, com todas as recomendações médicas, lavando, higienizando totalmente, maneira de espirrar, né? Sair na rua, não vir com colocar a mão na boca, nos olhos, assim por diante, evitar o máximo de contato com as pessoas e principalmente aglomerações. Então peço aos irmãos que compreendam mais uma vez. Enquanto não houver um decreto que vira lei, nós temos apenas recomendação. E dentro das recomendações, nós vamos reunir apenas na ceia, uma vez por mês, com um número limitado de irmãos. Então, os irmãos, e depois se houver uma lei, um decreto para virar lei mesmo, para fechar, aí nós providenciaremos outra maneira, pelo menos para os irmãos terem comunhão. Ficar sem culto já é difícil. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. E maiores detalhes, maiores informações nesse culto de hoje, que será para mim o último nesse sentido de reunião, de aglomeração de irmãos nesse período. Espero que os irmãos compreendam, né? Tudo isso são acontecimentos que nós, como ministros, nós, como cristãos da mensagem, entendemos, compreendemos a situação do tempo do fim, muito embora o mundo não entenda, mas nós compreendemos, mas nós temos que atender certas exigências, certas cautelas que temos que tomar para que o nosso povo, a nossa igreja, os nossos irmãos, principalmente os mais idosos, não sejam atingidos e viemos perdê-los ou entrar em um estado crítico de situação. Então, que Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nesse período de ausência de ceia para outra ceia. Não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de fazer o culto doméstico, não deixe de meditar, não deixe de fazer suas orações, estejam
mais unidos ainda, né? Faça a sua parte, porque eu sei que esse período, onde haverá um intervalo grande de reuniões, pode haver pessoas propensas, por falta de culto, por falta de abastecimento, por falta de alimento, até mesmo ficar fraco, fraquejar e até mesmo cair, né? Mas quem tem de cair, cairá, quem tem de se levantará. Nós temos a palavra e Deus conhece os que são seus. Então, que Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e tomem isso como um conselho pastoral, também pelas recomendações das orientações dos órgãos públicos de saúde e os órgãos públicos federais e municipais. Deus abençoe todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus.